Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Geração de Investidores, um canal exclusivo na análise de bons ativos com foco na renda passiva. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o resultado do terceiro trimestre da Uzi Minas. E antes que eu me esqueça, se você é novo ou nova por aqui e gosta de falar sobre o mercado financeiro, eu te convido a se inscrever no canal. Em relação aos dados de mercado divulgados no dia 30 de nove de 2022, no fechamento do terceiro trimestre, a cotação atual estava em R$ 7,52 por ação, da UCIM 5, e R$ 8,20 da UCIM 3. Os principais destaques são as vendas de aço de 1 milhão de toneladas, as vendas de minério de ferro de 2,2 milhões de toneladas, uma receita líquida de 8,4 bilhões, EBITDA ajustado 836 milhões, lucro líquido de 609 milhões, uma queda muito significativa em relação ao terceiro trimestre de 2021 e uma queda de 43% em relação ao segundo trimestre de 2022. Em investimentos, a companhia investiu 604 milhões e um caixa líquido de 5,1 bilhões. No consolidado, as vendas do aço foi 1 milhão e 47 no terceiro trimestre de 2022, uma queda de 4% em relação ao segundo trimestre de 2022, era 1 milhão e 88. Em comparação com o terceiro trimestre de 2021, uma queda de 12%. O volume de vendas de minério de ferro por tonelada ele caiu de 2,242 para 2,389, uma queda de 6%, em comparação ao segundo trimestre de 2022, uma queda de 7% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Receita líquida teve uma queda de 1%, o EBITDA ajustado uma queda de 57%, margem EBITDA menos 13 pontos percentuais, lucro líquido uma queda de 43%. Isso daqui é o fator que mais me chama atenção, é uma queda muito significativa, uma queda de 1 bilhão e 60 para 609 milhões, queda correspondente a 43%, menos 67% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Capital de giro, um acréscimo de 7%, caixa equivalente, uma queda de 8%. Dívida líquida, um aumento de 112%, que seria relacionado aos investimentos do ano de 2022, e o principal investimento seria a reforma do Alto Forno 3, no qual a companhia vai ficar em média 110 dias em paralisação, sendo os períodos de abril a agosto de 2023. Em relação à receita líquida de vendas, teve uma queda de 1%, o lucro bruto uma queda de 54%, em relação à despesa operacional, uma queda de 19%, lucro antes das despesas financeiras, uma queda de 65%, margem operacional, uma queda de 55%, margem EBITDA, menos 57%, margem EBITDA ajustado, menos 57%. A receita líquida no terceiro trimestre de 2022 alcançou 8,4 bilhões, 1,1% inferior ao segundo trimestre de 2022, foi 8,5 bilhões, com a principal variação na unidade de mineração. Em relação ao custo do produto vendido, totalizou 7,4 bilhões, um aumento de custo de matéria-prima de 17,1%, que foi 6,3 bilhões. O lucro bruto foi de 1 bilhão no terceiro trimestre de 2022, 54,1% inferior em relação ao segundo trimestre de 2022. Despesa operacional foram 130 milhões, 27,9% inferiores ao trimestre anterior, que foi 193 milhões. As despesas gerais e administrativas totalizaram 140 milhões, 4,6% inferior ao trimestre anterior. Outras receitas totalizaram 147 milhões negativos no terceiro trimestre de 2022, 21,1% inferior ao trimestre anterior. Em relação à reforma do Alto Forno, esse aqui seria o principal investimento da companhia para o ano de 2023, um investimento total de 2,7 bilhões, um desembolso de 650 milhões em 2022 e 1,2 bilhões em 2023. E é necessário para essa reforma uma paralisação de 110 dias,
sendo de abril a agosto de 2023. A expectativa deles é que um aumento do volume de produção dos níveis atuais, fazer com que o volume de produção se torne um pouco maior, um novo sistema PCI aumentado, menor consumo de combustível e emissões de gases poluentes, nova tecnologia de carregamento, uma maior produtividade, uma carga metálica melhorada, menor consumo de combustível e emissões, atualização tecnológica e de automação, maior controle operacional e menos custo de manutenção e tempo de inatividade. Cotação atual da Uzi Minas seria R$ 7,35, dividend yield dos últimos 12 meses 11,18% e o último dividendo pago 0,82 centavos. Vem sofrendo uma queda nos últimos 12 meses de 40,24%. Em relação ao valor patrimonial por ação, ele é R$ 18,98, no qual o preço sobre o valor patrimonial atualmente está em 0,39. Ele só esteve tão baixo nos anos de 2014, 15 e 16, no qual a companhia vinha sofrendo muito. E aí depois ela se recuperou no ano de 2017. No ano de 2020 ela teve um faturamento muito significativo, no qual o preço sobre o valor patrimonial subiu muito, e atualmente ele está numa queda muito significativa, correspondente a 0,39. Isso quer dizer que é um desconto de 61% em relação ao valor patrimonial por ação. Em relação à companhia, tem alguns riscos agora, referente ao minério de ferro e ao aço, pelas oscilações de mercados, mas é uma companhia que eu sigo no radar. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje eu vim trazer mais esses números para vocês acompanharem de perto. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.